que você trouxesse a sua memória. Quantos aqui são salvos? Diga amém. Quantos são salvos? Diga glória a Deus. Quantos estão com o seu nome escrito no livro da vida? Diga aleluia. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Mateus capítulo 24, versículo 13. Sabe o que o Senhor Jesus espera de você, Manassés? Mateus 24, 13. Você é salvo? Amém. Amém. Se somos salvos, a Bíblia diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, quer dizer que nós não somos salvos? Não, nós somos salvos. Somos salvos. Mas temos que manter a nossa... O quê? O que está escrito? O quê? Olha, escutei uma palavrinha. Somos salvos, mas temos que manter a nossa perseverança. Vamos lá, bem forte, todo mundo junto. 1, 2, 3. Mais forte. Perseverança. Sabe o que é isso? Conservar. Se conservar. Se conservar. Permanecer no estado de salvação. Resistir à adversidade. E vou dizer mais, hein? Vai ter pressão, hein? O diabo, os demônios e até mesmo as pessoas que não são convertidas vão fazer pressão. Vão fazer? Esses dias os irmãos pregando aqui, o Espírito Santo me traz à memória. Você lembra de Neemias? Neemias enfrentou uns perturbados, que quando souberam que ele veio para restaurar a cidade de Deus, para restaurar a cidade do Senhor, para abençoar o povo de Deus, teve pessoas que ficaram endemoniadas e não queriam de jeito nenhum. Um tal de Sambalate, Tobias, todos desesperados. E aí provocaram pressão, mas Neemias manteve a resistência. Ser perseverante é se manter firme. E sabe em que cenário? Olha o cenário. Vamos lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em que cenário? Num cenário que nós estamos vivendo. Nesse cenário que você está vendo. E você só vai perseverar se você se manter firme, sabe aonde? Vá para o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. A sua base é o evangelho. Você persevera na palavra de Deus. Você persevera no sacrifício de Jesus, fazendo a sua devocional, meditando, orando a palavra. Por que, irmãos? Porque você precisa, e eu, enfrentar esse tempo difícil. E nesse tempo difícil, no versículo 4 e 5, diz o seguinte: e Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o tempo difícil, olha a situação, olha a adversidade. Irmãos, quantas pessoas já perderam a sua salvação porque deram ouvidos a espíritos enganadores, a falsos cristos. Você quer ver uma coisa que nós gostamos? Você quer ver? Que alguém chegue para nós e começa a falar da nossa vida, e começa a falar dos nossos sentimentos, e começa a dizer, eis que o Senhor te diz. Só que se você verdadeiramente conhecer o Cristo verdadeiro, você não vai ser enganado.
Porque você vai olhar para a pessoa e vai dizer, você chegou tarde demais. Por quê? Porque hoje mesmo eu falei com o meu Senhor e Ele já tinha falado comigo. Eu sou ovelha de um Jesus vivo. Eu sou uma ovelha que conhece a voz do meu pastor. E nada eu tenho falta. Surgirão falsos cristos. E aí esse é o cenário. Que coisa gloriosa, irmão. Quando Deus fala conosco. Eu me lembro, eu sempre testemunho de uma irmã. Ela é realmente uma mulher de Deus. E ela estava pregando. Eu estava naquela época sentado. E eu disse assim, ai meu Deus, ela vai falar comigo. Quer ver? E ela pregando, ela estava de costas. Eu estava ali sentado e ela pregando. Só que antes dela virar para mim, Deus já tinha falado comigo que ela ia falar. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa ter esse relacionamento com Ele. E só tem uma maneira de você conhecer Jesus. Você tem que nascer de novo. Você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecer Jesus, irmão. Ter um encontro com Ele. Você lembra do apóstolo Paulo? Paulo está saindo, vai a caminho, vai perseguir a igreja. Mas no meio do caminho ele encontra com quem? Com Jesus. Eu quero dizer, Paulo era mais bonito que você? Paulo era melhor do que você? Paulo era melhor do que nós? Não! E segunda a palavra de Deus que eu conheço, ele não faz acepção de pessoa. Se você não tem esse relacionamento, hoje se atreva. Por quê? Porque é isso que vai manter a sua perseverança. É isso, é você conhecer. Olha o capítulo 10 de Atos, irmão, leia na sua casa. Tinha um homem religioso, um homem super religioso, mas um homem religioso mesmo, chamado Cornélio. E ele era religioso. E Deus olhando, viu que ninguém chegou lá. Aí Deus falou, deixa eu mandar um anjo lá. E o anjo vai mandar chamar quem? Chamar Pedro para fazer o serviço que Pedro tinha que fazer. Irmão, e Atos capítulo 10 é um capítulo que tem 40 capítulos mais ou menos. 40 versículos. Olha que história maravilhosa. E que vai produzir Atos 11 também. Agora eu quero saber de uma coisa e te perguntar claramente, qual é o tamanho da sua história? Qual é o tamanho do seu relacionamento com Deus? Como que é? Já dá meio livro já dá uma história bonita. Porque nós precisamos nos preparar, porque a perseverança é resistir corajosamente e com calma. Você vai ser cercados por problemas. Mas a Bíblia fala de um Jesus que é real. Que é real, irmãos. De um Jesus que não é religião. Jesus é uma pessoa viva. A religião, ela tem um Deus que tem olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz e não cheira. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre existiu, Ele criou todas as coisas, Ele se fez carne, morreu por nós, ressuscitou e está sentada à direita de Deus Pai e está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E a Bíblia diz que é Ele que está sustentando todas as coisas, é Ele que está com seus olhos, que não passa nada, nenhum movimento nosso sem ser contemplado por Ele. É esse Jesus que você precisa se relacionar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Esse Jesus vivo. Qual é o tamanho da sua história, do seu nascimento? Como que você nasceu espiritualmente? Como você se converteu realmente? Porque, irmão, você está enfrentando tempos difíceis. E no versículo agora 6, a Bíblia diz que nós vamos ouvir rumores de guerra e rumores de guerra. Mas não se assusteis.
Guerras, guerras e guerras. Batalhas, batalhas e batalhas. E eu quero te dizer para você que além da guerra na Ucrânia e na Rússia, além da guerra espalhada por outras partes do mundo, você sabe, e eu também, que existe uma guerra dentro de cada casa. E aí, como é que você está enfrentando os rumores de guerra dentro da sua casa? Pastor, tem guerra dentro da nossa casa? Tem. E muito maior até do que da Rússia e da Ucrânia. Vem para Mateus, capítulo 10. E aqui Jesus está falando sobre a missão, dos 12 discípulos de expulsar demônios, de curar todas as enfermidades. E no versículo agora 10, 34, ele diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Se tem um lugar, irmão, onde a gente fica nu, onde não tem como se esconder e ser hipócrita, é dentro de casa. Por isso que os seus familiares sabem se você é cristão ou não. E aqui entra um detalhe, uma história que eu sempre ouvi o irmão Elias contar a respeito, de uma irmãzinha que ganhava muita gente e trazia para a igreja. Um dia ela foi falar com o pastor, ela falou: pastor, tem alguma coisa? Eu ganho, e as pessoas se convertem uma bênção. Mas meu marido não se converte. E o pastor olhou e disse: então, porque os outros não te conhecem, mas ele te conhece. Agora eu poderia contar uma outra história, que eu era jovem e eu ouvi, irmãos, em LP, daqueles bem antigos, do viciado em álcool, do bêbado, que se converte por causa da sua esposa. E a Bíblia está dizendo que ali dentro, que eu e você tem que vencer essa guerra. Que nós temos que ser esse cristão perseverante, esse cristão que exala o cheiro de Jesus. Esse cristão que os pais olham e dizem: esse filhão é crente de verdade. Você está entendendo? Esse meu filho é uma pedra preciosa de Jesus. A sua vida, a minha vida constrange, irmãos. E na batalha as pessoas estão abaixando as armas e estão se entregando para Jesus, ou elas estão levantando as armas e estão cada vez mais iradas, mais perturbadas, estão cada vez mais sendo cheias de ódios por causa do nosso procedimento, por causa da nossa vida espiritual. Vamos analisar se estamos ou não vencendo essa batalha. Rumores de guerra e guerra. A Bíblia diz que nós seremos odiados, perseguidos. Versículo 9. E então vos entregarão para serdes atormentado e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Eu estou em Mateus capítulo 24, versículo 9 agora, tá? Eu voltei lá, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 9. Sermos perseguidos, sermos afligidos, irmão. Nós, a igreja, eu quero perguntar para você: estamos prontos para esse negócio? Quantas vezes a gente vê os pais dizendo: eu não aguento mais meus filhos, está dando muito trabalho demais. Porque, irmãos, as atividades que acontecem muitas vezes dentro das pessoas é para nos perseguir, para nos afligir, e a gente não consegue entender isso. Eu sei que aqui o texto pode ser usado também para que nós vemos que nações estão matando os cristãos de verdade. Você está num país onde a verdade não chega até você, onde você não está sabendo.
Mas você viu esses dias na Nicarágua destruindo aí as igrejas, os templos. Mas isso é uma coisa que em outros países acontece diariamente e ninguém fala para você. E você pensa num cristianismo falso, num cristianismo mentiroso que apresentaram para nós. Um cristianismo que todos vão à igreja. E eu quero dizer para você que isso é uma tentação. De nós querermos sermos saciados, de nós querermos sermos totalmente inundados somente de alegria, de felicidade. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o caminho é estreito e a porta é estreitinha. E que são pouquíssimos aqueles que verdadeiramente adentram ao Evangelho. Eu sei que é terrível nós dizermos isso. Mas não se engane, Satanás está trabalhando. E uma das coisas que ele sabe, e você vai ver comigo daqui a pouco, é que nós não gostamos de sofrimento, mas a Bíblia diz no versículo 7. A Bíblia diz no versículo 7, portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora, se tudo que está acontecendo não fosse sinais de Deus, porque a natureza, irmão, está sob o controle de Deus, pode ter certeza disso. Deus controla tudo, mas nós não queremos sofrimento, e nós vamos sofrer muito, porque é nós que estamos se distanciando do Pai. O Pai, Ele está no mesmo lugar de sempre. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus, sou eu. Quando Jesus fala do filho pródigo, quem saiu de casa? Foi o pai ou foi o filho? Quem saiu de casa? O filho saiu de casa. O pai ficou em casa. O pai ficou, até mesmo aqui agora, me desculpa, o texto não fala, mas ele ficou na varanda olhando pelo caminho e dizendo assim, ele foi, mas ele vai bater com a cara e vai voltar. Nós temos que estar preparados na perseverança, porque virão esses momentos difíceis. Nós sabemos que veio a peste da Covid. Nós sabemos que a fome, que você lembra que falou que a humanidade passaria fome. E eu vou dizer mais para você. Você está tão sendo iludido que você não tem as notícias verdadeiras. A gente vê uma geração, e eu já fiz parte dessa geração, mesquinha, que só quer comer aquilo que agrada, que não chega na mesa e dá graça e come o que é posto, porque você não foi enviado para nações aonde estão comendo barro. Tem um dos nossos obreiros que era cheio de frescura. Eu não como isso, não como aquilo. Hoje ele come até pedra, porque entrou no estreito de Deus. Passou necessidade, e aí, meu filho? É necessário cair a ficha e nós estarmos perseverando. Nós estarmos sendo acordados, aguentar essa pressão e sermos resistentes, sermos perseverantes e resistentes e passar por essa situação. E aqui eu entro num detalhe com você. De ter uma saúde mental para aguentar a pancada, para aguentar tudo que está acontecendo e manter a sua mente na palavra, renovado e equilibrado. E aí vem, né? O congresso, bem-vindo Espírito Santo, que é Ele que faz isso, é Ele que libera os dons para nós não ficarmos, sabe como? Doentes. Realmente perdermos o equilíbrio mental e ficarmos doentes.
Porque Satanás está trabalhando para te adoecer. E você pensa que a coisa vai ficar fácil? Não vai não. Olha o versículo 9. Então vos entregarão para seres atormentado, e matar-vos-ão, e serei odiados por todas a gente, por causa do nome de Jesus. Pastor, mas eu aceitei Jesus, agora vai ficar tudo bem. Não, não vai não. Vai vir a perseguição. Vai vir de você ser odiado por causa do nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Jesus está nos últimos dias, ele está chegando na sexta-feira, na quinta-feira para ser entregue. Ele está chegando, ele vai, naquela semana ele vai comer a Páscoa. Aí em João capítulo 16, no versículo 1, 2, você já leu? Você já leu? Você já leu? Vixe, pastor. João 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Porque o que eu estou pregando hoje te escandaliza. Estou pregando um evangelho que é como aquela pimenta ardida. Mas Jesus está dizendo, eu quero que vocês não se escandalizem. Por quê? Porque vão expulsar vocês da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará a fazer um serviço a Deus. Estarão nos perseguindo, judiando, e acharão que estão fazendo um serviço para Deus. Foi Jesus quem disse. E você acha que a coisa ainda diminui? Vamos lá. Vamos para o versículo 10, volta lá. Mateus 24, 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, dá uma olhada aí. Começa a ficar esperto, rapaz. Pessoa, rapaz, que gostava tanto de você, de repente, não está podendo te ver que está correndo você igual o diabo corre da cruz. Nesse tempo, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Você acha que o diabo trabalha para quê? Para colocar maior confusão dentro da igreja. É irmão que começa a ficar ressentido com o outro. É o fermento do diabo. A tua maior alegria era vir para o culto, de repente você já não tem mais. E aí, se você não perseverar e não resistir, meu irmão, a maior alegria do seu filho era passar na tua casa, era mandar mensagem, e de repente ele já não está mais. Por quê? Essa influência. E vamos lá para o penúltimo. E surgirão falsos profetas e enganarão a muito. Olha, ele volta a falar sobre essa situação no versículo 11. E enganarão a muitos. Irmão, esse negócio aqui é tão terrível que você se lembra no Velho Testamento? Acabe e Jezabel contratou só para eles quase 1000 profetas para falar o que eles queriam ouvir. Jeroboão fez a mesma coisa como rei, contratou. Isso daqui é algo que está impregnado dentro do ser humano. Ele quer ouvir a falsidade. Ele não quer ouvir a verdade da necessidade do novo nascimento, de nós verdadeiramente servirmos a um Deus vivo. E Satanás vai usar tudo isso, sabe para quê? Para que no versículo 12, o seu amor, o meu amor venha se esfriar. E aqui entra uma coisa, você sabe o que é iniquidade? O auge da iniquidade no Brasil é essa festa que passou. Iniquidade é tudo aquilo que você viu ali, ó, toda injustiça, todo tipo de pecado. Então, cuidado, porque o diabo vai querer esfriar o seu amor por Deus. E aqui, irmãos, você sabe o que mais me dói? É que as pessoas se tornam realmente filhas do diabo. Porque o diabo mente, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não?
Eu sempre disse para o Mateus, falei, rapaz, nunca diga que você ama alguém. Por quê? Porque no dia que você dizer, você vai ter que cumprir. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 13. Irmão, agora você vai ouvir uma história aqui que o pastor vai falar para você. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu sei que é difícil. Mas esse negócio que diz eu não gosto mais. É igual a criança mimada, né? Que fica pedindo uma coisa porque ela gosta, a hora que ela quer. Ah, não quero mais. Quer, agora você vai querer. Agora você vai querer. Arranca, irmão, já a malícia da criança, já desde pequeno. Porque senão depois não vai saber o que é amor. 1 Coríntios 13, ele começa no versículo 1 falando o seguinte, olha, você pode estar cheio dos dons, falar em línguas estranhas, na língua dos anjos, mas se não tiver amor é como um sino que tine. Você pode ter o dom de profecia, como nós sabemos, você pode conhecer todos os mistérios, você pode conhecer toda a ciência, você pode ter toda a fé, irmãos, toda a fé, ele está dizendo aqui, ó. De maneira que você ordenasse coisas extraordinárias acontecessem. Mas ele termina o versículo 2 dizendo, se não tiver amor, nada seria. Aí ele vai para o versículo 13 e diz, ainda que você distribua toda a sua fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregue seu corpo para ser queimado, e se você não tiver amor, nada te aproveitaria. E aqui entra uma coisa que eu quero te explicar. O que Jesus está dizendo? Amor não é esse negócio que eu sinto, que eu quero. Amor é uma virtude que está dentro de você e eu temos que tratar de viver. É uma decisão. Olha o versículo 4, olha o que é o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbe-se, o amor não se trata com indecência, ele não busca os seus interesses, olha aí. Não busca os seus interesses. Uma pessoa esses dias disse para mim, pastor, eu vou separar. Eu disse, vocês têm certeza? Tem. Aí ela olhou para mim e falou, mas eu não vou ficar sozinha não. Eu disse, vai. Porque o verdadeiro amor não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. O verdadeiro amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora vem cá, é aqui que eu quero entrar. O amor tudo, leia aí, o amor tudo, 1 Coríntios 13, versículo 7, o amor tudo, diz aí irmão, pro teu irmão, ele está com um problema no ouvido, ele não está ouvindo muito bem, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor nunca falha. Então se você ama Jesus, venha o que vier, você vai perseverar. Venha a guerra, venha a peste, venha a fome, venha o que vier. Nós vamos perseverar e vamos nos manter firmes. Somos cristãos. E não somos como o Alvair citou, esses exemplos de crentes que um dia, irmãos, estiveram adorando o Senhor e hoje voltaram para o chiqueiro. Desculpa usar essa expressão, né? O cão voltou ao vômito. Você tem que perseverar e eu também. A verdade é essa. E essas expressões que o pastor usou é a Bíblia. Não é o pastor. É Jesus dizendo. Porque o que Jesus espera é que você seja fiel até Ele voltar. Que você persevere no meio dessa situação toda. E que você conheça Ele. Escute, volte para o começo da mensagem. Que você o conheça. Se coloque de pé na presença de Deus. Quero só te trazer a memória. Jesus tinha uma multidão com Ele.
Aleluia. Os apóstolos todos felizes. Aí Jesus multiplica o pão. Eles comem. Irmão, o negócio ficou bom demais. Aí Jesus pegou a palavra, deu um ensinamento para eles. O ensinamento foi tão duro que aquela multidão, irmão, aquela multidão comeu o pão, comeu o peixe, Jailson. Abandonaram tudo, Jesus foi embora, porque Jesus pregou e ensinou duro. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: você também não quer ir embora, não? Hã? Por quê? Para onde eu irei? Irmão, para onde iremos nós se só Jesus tem a palavra da vida eterna? Eu não posso deixar Jesus, e nem você. Vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, vamos ser perseverantes, vamos ser fortes, vamos trazer a nossa família para um evangelho verdadeiro, um evangelho sem ilusão, um evangelho do verdadeiro amor. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai viver coisas extraordinárias com esse Senhor Jesus. Você aí quietinho no seu cantinho, orando, falando com Deus, e o Senhor te confortando, Ele vindo, Ele colocando o azeite na ferida, para curar, para restaurar. Não vai inflamar não, sabe por quê? Porque Ele vai colocar o vinho, Ele não vai deixar inflamar. O Senhor vai te curar e uma alegria vai tomar o teu coração. Mas resista a todas essas tentações que nós aqui fomos ministrados pelo Espírito Santo. Não se deixe levar pelas tribulações da vida, mas aguente firme, seja forte e perseverante no Senhor. Se você pode nesse momento, abre o teu coração e continue fazendo aquilo que você fez desde que começou esse culto. Adorar ao Senhor, porque você está na vida de Cristo, você está nele. Ele está dizendo: persevere. Te colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Senhor Jesus, começa a fortalecer, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher, a dar-lhe graça, a renovar, Senhor, o seu ânimo. E nem se merece. Persevere, persevere, que o amor, Senhor, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Abrace Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.